Hoje a gente vai mergulhar fundo na turbulência que tomou conta do Banco Digimais. É uma história, viu, que tem de tudo. Um rombo financeiro gigantesco, acusações muito sérias de fraude e nomes bem conhecidos no cenário nacional. E para a gente começar a entender o tamanho do problema, vamos direto ao número que está no centro de toda essa confusão. 8 bilhões e 500 milhões de reais. É isso mesmo. Esse é o tamanho do patrimônio líquido negativo do banco. É um valor tão absurdo que levanta uma pergunta óbvia. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa análise. Como é que uma instituição financeira chega num ponto tão, mas tão crítico? Vamos seguir as pistas para desvendar essa história. Ok, para começar, vamos colocar as peças no tabuleiro. Quem são os personagens principais dessa história? A gente precisa entender quem é o banco, quem está por trás dele e qual foi a estratégia, no mínimo arriscada, que eles usaram para captar dinheiro. Bom, no centro de tudo está o Banco Digimais. O controlador é o Edir Macedo, uma figura pública extremamente conhecida. Com esse patrimônio negativo de 8 bilhões e meio, o banco precisava de dinheiro e precisava rápido. A estratégia foi super agressiva. Começaram a oferecer CDBs pagando 125% do CDI. Ou seja, uma promessa de lucro muito acima da média do mercado, o que, claro, atraiu um monte de investidores comuns em grandes plataformas como o BTG e a XP. Agora, o que torna esse caso ainda mais interessante é que ele não parece ser um evento isolado, sabe? O modelo de negócio, os problemas, tudo isso se parece muito e muito com outra crise financeira recente que sacudiu o mercado brasileiro. A semelhança com o caso do Banco Master é impressionante. É quase um copia e cola. Os dois usaram a mesmíssima isca, CDBs com rendimentos altíssimos. Os dois miraram no mesmo público, o investidor de varejo. E o mais grave, os dois montaram carteiras de empréstimo de alto risco que mais tarde se revelaram fraudulentas. O padrão é assustadoramente parecido. Vamos agora para o coração da fraude. A descoberta que colocou um holofote em toda a fragilidade do banco. É aqui que a história vira quase um filme de investigação financeira. Tudo começou com uma operação que, na teoria, era para ser super segura. Um fundo de investimentos, o ESP1, foi lá e comprou uma carteira com 55 mil contratos de crédito consignado, pagando 650 milhões de reais. A premissa era de segurança total. Afinal, o crédito consignado tem desconto direto em folha. É um dos ativos de menor risco que existem. Ou pelo menos, deveria ser. Só que aí, durante a auditoria desses ativos, o número simplesmente pulou na frente da equipe do fundo. 22 mil. Mas o que esse número significava? E a descoberta foi um choque. Daqueles 55 mil contratos que o fundo tinha acabado de comprar, 22 mil eram fictícios. Eles simplesmente não existiam. Não tinha crédito, não tinha cliente, não tinha nada. Eram contratos fantasma, criados do nada, só para inflar a carteira do banco. Para se ter uma ideia da dimensão disso, quase 40% da carteira de crédito que foi vendida naquela operação era só papel, sem nenhum lastro. Isso não é um erro, não é um deslize. É fraude em escala industrial. E aqui vem o ponto que mata a charada. Confrontado com a descoberta, o Banco Digimais não legou. Segundo a reportagem, a própria instituição confirmou a irregularidade. Essa confissão muda tudo. Ela tira qualquer dúvida e torna a situação extremamente grave. A partir dessa fraude confirmada, a grande pergunta que fica é: e agora? Quem é que vai arcar com esse prejuízo todo? Porque a crise de um banco nunca fica só dentro das paredes dele. Ela sempre se espalha. E para entender o risco, a gente precisa falar do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Pensa nele como um seguro, uma rede de segurança. Se um banco quebra, o FGC garante os depósitos e investimentos de até R$ 250 mil por CPF. É o que protege o pequeno investidor. E por que o FGC é tão crucial nessa história? Porque esse é o custo estimado para o fundo caso o Banco Digimais quebre. 8 bilhões de reais para cobrir os depósitos dos clientes. É muito dinheiro. Então, no final, quem paga essa conta? Primeiro, o FGC, que teria um rombo gigantesco em seus cofres. Depois, os investidores que tinham mais de 250 mil no Digimais, que correm um risco de perder tudo que passar desse valor. E, no fim das contas, o custo pode ser socializado. Como o FGC é financiado por todos os bancos, um prejuízo desse tamanho pode acabar virando taxas mais altas para todo mundo. Com o cenário tão grave, é claro que o mercado começa a buscar saídas. Vamos ver agora o que pode acontecer com um banco e se a solução pode ser, mais uma vez, um roteiro que a gente já conhece bem.
O que está circulando forte no mercado financeiro é que o BTG Pactual, sim, uma das plataformas que vendeu os produtos do Digimais, estaria negociando a compra do banco. Seria uma solução de mercado para evitar uma quebra e um pânico maior. Mas o roteiro dessa negociação é que preocupa. Se o manual do caso Banco Master for seguido, o que acontece é o seguinte: um banco grande compra só a parte boa, os ativos saudáveis do banco que está em crise. E toda a parte podre, os ativos tóxicos, os contratos fraudulentos e o prejuízo bilionário, isso tudo fica para trás, para ser absorvido pelo FGC e pelos outros credores. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Será que estamos diante de mais um caso clássico de privatizar os lucros e socializar os prejuízos? A crise do Banco Digimais é um verdadeiro teste de estresse para a regulação financeira no Brasil. E o desfecho, uma coisa é certa, vai custar caro. A grande questão é, para quem?